Duplo Expresso. Bom dia, telespectadores do Duplo Expresso. Estamos mais uma vez aqui. Eu sou o Paulo Gamba e faço-me acompanhar do Orlando Vitor Mwongo, que é um exímio pesquisador a nível das relações internacionais aqui de Angola, autor de um famoso livro, O Impacto das Telenovelas Brasileiras na sociedade luandense, que o Wellington desde já agradece, mandou dizer isso pessoalmente, que agradece o livro e ele gostou muito e recomendou. Só não fez fotocópia porque é plágio. Não, é um prazer saber que, pronto, o companheiro Edson, o Wellington, peço desculpas, o companheiro Wellington Calazans apreciou o livro. Eu não sei se ele já tem aquele nosso ensaio sobre os angolanos que libertaram Mandela. Vai ter. E temos estado a fazer essas reflexões no sentido de também levarmos ao mundo aquilo que é o ponto de vista dos angolanos sobre determinados dossiês muito importantes. Muito bem, Orlando. Essa entrevista versa-se exatamente sobre duas temáticas. Primeiro, saber qual é a sua opinião, qual é a opinião que emite em relação ao comportamento do Estado do Equador, mais propriamente da sua embaixada no Reino Unido, que depois de muito tempo entregou Assange às autoridades inglesas. O que é que tem a dizer sobre isso? Olha, esta posição do atual governo do Equador, liderado por Lenín Moreno, que contraria toda uma cultura progressista que o Equador foi, portanto, construindo ao longo de décadas e teve o seu apogeu durante o governo de Rafael Correa, que atingiu índices, portanto, que chegaram a ser elogiados por vários setores da comunidade internacional, que é a Revolução Cidadã. Reflete claramente a postura de Lenín Moreno, reflete claramente a subserviência a que estão votados alguns, não sei se vamos dizer que estão votados alguns líderes, mas na verdade não sei se são líderes, são títeres, né? Títeres dos Estados Unidos da América, que foram colocados no sentido de satisfazer os interesses desta potência. Ora bem, esta questão do comportamento das autoridades equatorianas atuais deve ser enquadrada no âmbito do momento que os Estados Unidos vivem hoje. Nós estamos a ver uma transformação no sistema internacional em que o imperialismo norte-americano é ameaçado pelo crescimento de uma China que se aproxima, né, da posição de potência econômica, da primeira economia mundial, por um lado. Por outro lado, também pelo ressurgimento da Rússia, né? Há até um livro que tem o título A Reinvenção da Rússia, né? Então, a Rússia se reinventou. Fundamentalmente esses dois aspectos, que é a China a progredir e os Estados Unidos a decaírem, a se depreciarem, quer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, porque os números indicam que há muito mais pobres nos Estados Unidos, a economia norte-americana, embora haja um esforço deste regresso ao ultranacionalismo de Trump, ultranacionalismo conservador, sei que pode apelidar assim, né, baseado no American First. Ainda assim, os Estados Unidos, para aquilo que aquela máquina imperialista representa e necessita, do ponto de vista de alimentação, entre aspas, os Estados Unidos viu-se obrigado a regressar para determinados pontos do globo que sempre foram vistos como sua zona de influência. Ok, professor. Agora, Moreno tomou ou não tomou uma atitude correta em entregar Assange? Não, Moreno, no princípio, é que violou leis equatorianas, porque vamos falar já das questões das convenções internacionais, mas porque Assange já tinha cidadania equatoriana e existem diplomas legais a nível da Europa, como por exemplo a Carta Europeia dos Direitos do Homem, a própria a Convenção, acho que da União Europeia sobre os Direitos Humanos. Existem vários diplomas internacionais. O princípio da não extradição. Não só o princípio da não extradição, mas fundamentalmente normas que podem servir até de jurisprudência que proíbem a retirada da nacionalidade
a determinar, a um cidadão que adquire, quer por via, ou seja, exatamente, não por via originária, por via originária, o cidadão tem aquilo pelo direito que o vínculo de pátria lhe confere, mas por via derivada, ou seja, da nacionalidade derivada. Ou seja, estamos a nos referir que a nível da União Europeia existem, a nível da Europa existem diplomas de grande respeito que já trazem essa jurisprudência da proibição da retirada da nacionalidade. Esse é um aspecto. Depois é o aspecto do non-refoulement, né? Um indivíduo que solicitou um asilo, o asilo lhe foi conferido, e das informações que foram postas a circular por jornalistas muito próximos da cadeia russa, que foi a única que emitiu este momento triste da história da liberdade de expressão, dão conta de que os funcionários da Embaixada do Equador em Londres chegaram diante de Assange, fizeram a leitura de um documento e disseram: senhor Assange, a partir desse momento o seu asilo foi revogado. Quer dizer, essa é uma das coisas bárbaras, né? Ou seja, mas para dizer o quê? Para dizer que existe uma motivação, primeiro, ideológica porque, na verdade, Lenin Moreno, ao contrário do que Rafael Correa e muitos outros políticos que fazem parte da Aliança País pensavam que viesse a dar continuidade ao legado de Correa, que foi construído com muita destreza, com muito sacrifício, com o envolvimento das massas populares, com o interesse do cidadão, do povo equatoriano. Lenin Moreno demonstra que está aí ao serviço dos Estados Unidos da América. É óbvio que Lenin Moreno ficará na história como sendo um traidor. Mas na sua opinião, Assange, portanto, acabou por praticar um serviço público ou pela humanidade, ou acabou por cometer crimes contra a soberania dos Estados, no caso? Primeiro temos que ver como e o que é que Assange fez de concreto. Julian Assange, portanto, certamente com vários especialistas em informática no mundo, criaram uma plataforma que é o Wikileaks. O Wikileaks não fabrica documentos, não fabrica informação. O Wikileaks recebe informação de diversas fontes e as publica. Existe um princípio sagrado a nível do jornalismo, a nível da liberdade, e até a liberdade de imprensa faz parte da primeira emenda da Constituição norte-americana, curiosamente, que preserva o sigilo no que concerne à fonte. O Wikileaks publicou conteúdos semelhantes aos que foram publicados pelo New York Times e outros órgãos dos Estados Unidos. Ora bem, há aqui um elemento muito importante. Com base nesse princípio, Assange é considerado, de acordo com a cultura anglo-saxônica, como um publisher, né? Um editor. Assim sendo, é difícil que ele venha a ser condenado ou venha a ser julgado nos Estados Unidos enquanto publisher. Daí é que há uma adulteração do discurso no sentido de se retirar essa componente jornalística de Assange, porque a acusação que agora é feita contra Assange nos Estados Unidos é de Assange ter influenciado o Manning, o ex-oficial do exército norte-americano, que chegou a ser condenado e depois foi perdoado por Obama. Portanto, a acusação tem a ver com uma suposta tentativa de Assange e Manning de se apropriarem da password de um computador do Pentágono. Tentativa. E a acusação faz referência mesmo à tentativa. Okay? Por quê? Porque deste argumento. Este argumento para que Assange seja julgado não como um publisher, não como um jornalista, para ser visto como um indivíduo que atentou contra a segurança. Porque as entidades, embora haja muita, vamos assim dizer, promiscuidade entre os poderes judiciais e mesmo o poder econômico, os lobbies nos Estados Unidos, a sociedade civil ainda é muito forte. Se eventualmente a sociedade civil visse Assange a ser, portanto, julgado na condição de publisher, isto seria um atentado à primeira emenda. Daí que
portanto, do Departamento de Estado. Exatamente, daí que se está a fazer esta artimanha no sentido de se construir ou de se reconstruir um outro cenário. Agora, a questão de se Assange cometeu um crime, isso vai nos remeter para, por exemplo, o collateral murder, né? Que foi um fenômeno, um ato bárbaro que consistiu no assassinato de cidadãos civis no Afeganistão por drones norte-americanos. Isto foi filmado e os vídeos estão no YouTube, inclusive. Este collateral murder que matou, inclusive, jornalistas da Reuters, se não me engano. E este elemento é que depois nos vai ligar à procuradora do TPI. É este elemento. Mas antes vamos falar de Assange. Ora bem, quando um indivíduo aparecesse a público e fizesse denúncias sobre atos supostamente relacionados à violação de direitos humanos cometidos na Rússia, na China, no Irão, ou num outro país, ou em Cuba, por exemplo, estas denúncias eram sempre usadas, ou continuam a ser usadas, como a arma de arremesso contra os sistemas que governam, os sistemas políticos destes países. Para dizer que a denúncia contra atos que constituem violação dos direitos humanos não podem ser apenas válidas em países que enfrentam o sistema hegemônico constituído pelos Estados Unidos e o Ocidente em geral. Daí que, se Assange conseguiu mostrar para o mundo que as forças militares de um país que se arroga no direito de ser a polícia do mundo, de um país que apoia, por exemplo, atos de assassinatos diários que ocorrem na faixa de Gaza, nomeadamente o que as forças israelitas fazem contra os civis palestinianos, um país que tem na sua história atos tão bárbaros como a invasão no Vietnã, a invasão no Iraque e tantas outras atrocidades. E quando Assange traz isso à lume, e é preciso dizer que não foi Assange quem produziu os documentos, indivíduos de dentro do sistema norte-americano forneceram as informações para Assange, e o Assange, como qualquer outro publisher, qualquer outro jornalista do mundo, publicou. Aos telespectadores do Duplo Expresso, estamos mais uma vez aqui com Orlando Vitor Muongo para fazermos breves comentários sobre o que tem acontecido a nível internacional. Hoje, retomando, Paulo, estávamos a nos referir à questão do Assange e, para terminar aquela perspectiva que seguíamos, o grande, vamos dizer, por acaso norte-americano, cientista, escritor, intelectual Noam Chomsky, no seu livro Mudar o Mundo, ele caracteriza de uma forma muito competente a estrutura mental da intelectualidade norte-americana, e esta caracterização acaba por traduzir numa ilustração da ideologia política norte-americana que ele considera como sendo, portanto, constituída por o pensamento duplo, porque ele chama de pensamento duplo. O que é o pensamento duplo? Que é a tendência de se acreditar em duas ideias opostas, né? Ou seja, usar duas ideias opostas e acreditar e colocar estas ideias em prática. Como é que ele se baseia nisso? Por exemplo, ele pega na questão do Paquistão, né? Ele diz o seguinte: se o Paquistão é liderado por um ditador, e este ditador, portanto, faça das ações mais bárbaras contra o seu povo, e, no entanto, obedecer aos interesses norte-americanos, este ditador serve, né, do ponto de vista daquilo que são as estratégias militares, geopolíticas norte-americanas. Ora bem, sucede, porém, que o uso de drones por parte dos Estados Unidos no Paquistão era algo que a população repudiava. Ora bem, e quando os Estados Unidos fossem instados ou fossem questionados sobre essas práticas, os Estados Unidos diziam: não, mas nós temos a permissão do líder do país, no caso o ditador. Ora bem,
não interessava a vontade do povo do Afeganistão, no caso, né, desde que o líder do país obedecesse aos ditames, aos interesses dos Estados Unidos da América. Isso para dizer que, em alguns momentos, os Estados Unidos da América aparecem como sendo defensor da democracia, dos direitos fundamentais, das liberdades, né? Este é um outro lado da moeda, mas noutra perspectiva é o país que mais estimula a agressão contra os direitos fundamentais. É o tal pensamento duplo que Noam Chomsky se refere, né? Que depois justificou a invasão contra a soberania do país a pretexto de repor a soberania. Portanto, esta é a característica real, a natureza, a essência arrogante até da ideologia norte-americana e que muita gente desconhece, que ainda encara nos Estados Unidos da América como sendo um país que é o guardião da civilização, portanto, humana, o que na prática, portanto, é tudo de mais bárbaro que existe, quer do ponto de vista político, ideológico, social e até econômico. Econômico pelo neoliberalismo, que é das maiores catástrofes que, enquanto sistema que um país pode ter. Basta ver que, enquanto as nações europeias que vão se aproximando do Estado, que se construíram depois da Segunda Guerra Mundial com base no Estado Social, prosperam, os Estados Unidos degrida, quer dizer, ou seja, a vida dos norte-americanos se deteriora, quer a nível de emprego, a nível social, um país que não tem um sistema de saúde universal, não tem, ou seja, estamos aqui a ver duas perspectivas daquilo que é a essência, e depois tudo isso vão-se associar o poder da mídia corporativa, que é uma máquina muito, muito poderosa, que é capaz de difundir uma mentira, convence, como aconteceu no caso do Iraque, né? E uma coisa curiosa para terminar, ainda relacionada a Assange, uma coisa curiosa mesmo, é que Theresa May vem a público tentando justificar a detenção de Assange, que foi uma violação da Convenção de Genebra, quando agentes da Scotland Yard entram numa embaixada para prender um indivíduo que estava ao abrigo do direito de asilo. Theresa May diz que no Reino Unido ninguém está acima da lei, mas estamos recordados que Tony Blair, que apoiou a invasão norte-americana ao Iraque, e isto foi noticiado por vários órgãos, veio a público, ao mundo e aos cidadãos pedir desculpas. Afinal, no Reino Unido há sempre alguém que está acima da lei. Basta um pedido de desculpas e resolve tudo. Ok, professor, agora, o que é que tem a dizer sobre a oposição que os Estados Unidos tomou com a procuradora do TPI, a senhora Fatou, que entendeu fazer investigações contra crimes de guerra perpetrado ou cometido por soldados norte-americanos no Iraque e, por consequência disso, teve o visto rejeitado. O que tem a dizer sobre isso? Olha, Paulo, isto é reflexo. Nós, quando olhamos para este episódio, por mais que nós já tenhamos sentido isto na percepção que temos do mundo, estamos diante de um Estado policial? Não só diante de um Estado policial, como estamos diante da falência das instituições internacionais, instituições multilaterais. Falência e sinais de que, afinal, é mesmo necessário que haja uma China forte, que é mesmo necessário que haja uma Rússia forte, um Irão forte, e que surjam outras potências no sentido de se consolidar efetivamente a multipolaridade, o multilateralismo. Porque isto é consequência da arrogância, né? Da arrogância que é o próprio Estados Unidos da América, que desrespeita a tudo e todos, desrespeita convenções, mas também isso que sirva de lição para o próprio Ocidente, porque num dado momento o TPI serviu de tribunal apenas para indivíduos de países vamos usar um termo periférico, usar um termo da outra época, países do terceiro mundo, pronto, embora aqui o terceiro mundo já não colhe, porque infelizmente houve indivíduos do leste da Europa que acabaram por ser
arrastados pelo TPI. Portanto, isso que sirva de lição de que, na verdade, se é dado adquirido que em determinados países do continente africano, e se calhar do leste europeu e da Ásia, não sei, tenham ocorrido eventos que possam ser catalogados como sendo violação dos direitos humanos, existem ações muito mais graves que são praticadas todos os dias por países que são potências, como o caso de Israel, na Palestina, com o patrocínio dos Estados Unidos da América. Ações estas que representam violações graves contra os direitos humanos. E pelo menos a arrogância dos Estados Unidos da América recusarem o visto, ou revogarem o visto, a uma entidade como uma procuradora do TPI, isto que sirva, se calhar, de motivo para reflexão, a nível dos vários experts, juristas, especialistas do direito internacional, de como todas essas instituições, desde as Nações Unidas e todas as outras instituições, agências da ONU e todas as outras instituições... Mas não está em causa o Estado soberano? Não é soberano os Estados Unidos dar visto ou não a quem quer que seja? Os Estados Unidos é soberano, mas quando nós olhamos para os motivos que estão na base dessa rejeição, não é porque a Procuradora não reúne os requisitos legais para entrar no país. Os motivos são políticos. E que motivos são esses? Pelo facto da Procuradora estar envolvida na investigação sobre os atos perpetrados por soldados norte-americanos no Afeganistão. Estes são os motivos. Então, quando um país praticamente realiza um ato de retaliação contra uma entidade que é investida do poder que foi conferido por convenções internacionais, nós estamos diante de um país que, portanto, representa uma ameaça ao próprio sistema internacional. Porque o equilíbrio no sistema internacional é feito com base nesses acordos, nas convenções. São as convenções que gerem o equilíbrio de forças, né? Portanto, esse pacto que as nações fizeram depois da Segunda Guerra Mundial é que rege o equilíbrio de forças no sistema internacional. Imaginemos que não houvessem leis que proibissem a produção de armas químicas, que não houvessem leis internacionais que... Vamos imaginar que não existissem regulamentos ou convenções a que os Estados são signatários que colocassem travões a determinados interesses. Muito bem. Fica claro. Então, fica claro que aqui, da parte dos Estados Unidos, o assumir uma postura que é anticivilizatória, uma postura que é inimiga da paz e que ameaça, portanto, todas as instituições que têm estado a ser o garante da estabilidade do mundo, que têm estado a ser o garante, portanto, desta harmonia que, assim sendo, nós estamos diante de um cenário de risco iminente, né, do desmoronamento portanto, desta paz social, paz nas relações entre os povos. E para finalizar, em relação a Assange, temos, como é de conhecimento público, desenvolvimentos recentes. Assange acaba por ser condenado a 50 semanas de prisão por ter violado, portanto, a liberdade condicional em Londres. Mas isso é reflexo de que as autoridades britânicas estão somente a ganhar tempo neste processo de convencer a opinião pública interna com vista à extradição de Assange para os Estados Unidos, porque sabemos que, embora esteja evidente que o objetivo é a extradição de Assange para os Estados Unidos, não podemos também pensar que seja assim tão fácil, porque ainda há muita resistência, quer a nível dos trabalhistas, mesmo a nível da opinião pública britânica, em como o Reino Unido não deve ceder à pressão ou às chantagens, ou mesmo determinados setores da política britânica, e temos aqui que sublinhar que a justiça, o aparelho judicial britânico é dominado pela franja conservadora, que é muito próxima aos Estados Unidos, muito próxima à administração Trump. Assim sendo, para Assange, nas próximas semanas, nos próximos meses, portanto, se avizinham momentos difíceis. Isto salvo se houver uma pressão considerável da parte de Bruxelas,
uma pressão considerável da parte da sociedade civil britânica e, fundamentalmente, e isto tem estado a ser colocado muito de parte, uma pressão da própria classe jornalística do mundo, da imprensa mundial. Parece que aos poucos Assange vai sendo deixado isolado nesta batalha, que no fundo Assange é só um símbolo, né? Porque Assange representa todos aqueles profissionais da imprensa que lutam em prol de uma verdade, e esta verdade que deve efetivamente prevalecer. Muito obrigado, professor Orlando Vitor Muongo. Foi um prazer ter nos recebido aqui a nós e os telespectadores do Duplo Expresso, e despedimos-nos aqui com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço e saudações a todos os seguidores, os amigos do Duplo Expresso, ao Wellington e ao Rómulo. Portanto, eu sou um seguidor assíduo deste canal magnífico. As fraternais saudações de Angola para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Okay. Até já. Duplo Expresso.